Boa noite. Hoje é um dia muito especial. Eu vou, juntamente com a igreja, mostrar o meu livro, que eu passei todo esse ano me dedicando a escrever esse livro. Esse livro são as 52 páginas da minha vida, né? Eu vou fazer alguns relatos. É como se fosse um álbum de fotografia. Ele relembra assim uma linha do tempo, porque eu vou falar dos acontecimentos que a cada ano da minha vida, como eu não tenho muitas fotos para fazer registro, então eu resolvi fazer as 52 páginas da minha vida. Do meu nascimento até os 5 anos, eu não tenho muito o que relatar com fotos ou imagens. Naquela época era muito difícil, fotografia, a gente morava no interior. Então, eu vou falar relatos que a minha família me contaram, algumas coisas de lembranças que eu tenho. Então, eu vou falar sobre a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Na verdade, eu nasci no interior de Ceará, em Canindé. E quando eu nasci na seca de 70, muito difícil. Foi muito difícil na seca de 70 e meus pais me criaram com muita dificuldade. Eu já era... Vai deixar isso esperando. Eu já era a nona gestação. Quer dizer, eu era a 11ª gestação da minha mãe, que já tinha outros irmãos que, com o passar dos anos, faleceram, né? Mas ficou 7 irmãos. E a gente cresceu junto e tivemos uma vida muito feliz, até que um certo dia minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu e nós tivemos grande dificuldade para superar aquela perda. Com a morte da minha mãe, eu tive muitos traumas. Eu me senti abandonada. Então, tudo isso eu faço um relato no meu livro, só com palavras. Eu não mostro em fotografias, né? Porque eu não tenho como registrar. Mas, daí para frente, eu tinha 5 anos, minha mãe morreu em 76. E eu comecei a ter um mundo totalmente diferente. Aquela meninazinha animada, abençoada, que todos amavam, que todos queria. Naquele dia em diante, foi o inverso da situação. Meu pai me levou para morar com a minha avó. Nessa época, minha avó morava no Canindé. E meus irmãos se espalharam, foram para casa de um, outro para casa do outro, outro para casa do outro. E foi aí muito difícil. Hoje eu não tenho uma comunicação assim. Eu posso dizer que eu não tive uma família, eu não morei com a família de irmãos e pais. Porque quando eu comecei a ter entendimento, eles já tinham se espalhado. E eu me senti praticamente sozinha no mundo. Então foi muito difícil a minha sobrevivência. Foi muito difícil. Eu acredito que toda essa luta, toda essa batalha, essa peleja que eu tive, foi para mim ter o que escrever, ter o que contar, ter o que mostrar, uma história de vida. Então, esse ano de 2022, eu resolvi registrar as 52 páginas da minha vida. Resolvi falar, mostrar para as pessoas, a minha família, tudo que eu tenho guardado no meu coração. Mas o mais importante de tudo isso, quando eu resolvi escrever a minha autobiografia, eu quis me identificar não só para hoje, mas para a minha futura geração. Afinal de contas, eu tenho uma genealogia, né? E como eu não tive muito convívio familiar, eu não me lembro da família do meu pai, pouco conhecimento da família da minha mãe. Eu tive muito tempo longe de casa. Eu morei em vários lugares.
E por isso eu tive que sair perguntando a um e a outro, colhendo informações para que eu pudesse fazer a minha genealogia, né? Minha genealogia paterna e a minha genealogia materna. Da minha genealogia paterna, tem meus bisavós, que eu não conheci. Meu pai, quando nasceu, o pai dele faleceu, ele era bem pequeno, né, novinho. Eu só sei que o avô do meu pai era marinheiro e que a minha bisavó era Maria Saraiva. E aí foi desenrolando esse negócio, né? E até que chegou no meu pai, e eu não conheço a família do meu pai, né? Não tive muito conhecer meus bisavós e meus avós. Eu não conheci. Já a família da minha mãe, eu também não conheci meus bisavós. Eu só cheguei a conhecer meu avô Francisco Pedro e minha avó Valmira Sabino de Queiroz, né? Meus avós que me criaram até eu completar 15 anos de idade. E foi quando minha avó teve uma ideia de me mandar para Fortaleza passar o Natal com meus irmãos. Eu vim passar o Natal com meus irmãos e eu não voltei mais para Canindé, porque era bem diferente. Eu estava vivenciando algo novo, algo que um adolescente precisa de proteção, precisa de amparo, precisa de uma pessoa que corrija a sua vida. Eu ainda não tinha 15 anos completos, eu só completava em 1985, eu completei 15 anos. Eu vim para cá em 1984 e eu vivi uma vida diferente, era uma adrenalina só. Eu ia para onde eu queria, eu fazia o que eu queria, não tinha quem dissesse não faça, não pode, não deve. Então aquilo era muito agradável para mim. Eu não quis mais voltar para casa da minha avó porque eu tinha uma liberdade. Eu agora era uma pessoa totalmente livre, podia fazer o que eu quisesse. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil porque sempre que eu deitava minha cabeça no travesseiro, sempre que eu estava ali naquela da madrugada, ou quando eu me sentia só, eu sentia um grande vazio dentro de mim. Eu me lembrava do meu pai, eu me lembrava da minha mãe, eu me lembrava dos meus irmãos, e aquilo dentro de mim criou algo incrível. Eu fiquei assim, tipo um desgosto do meu pai, porque eu achava que meu pai, ele era o culpado da minha mãe ter morrido. Ele não tinha ajudado a minha mãe. Ele não tinha ajudado a minha mãe no dia que ela faleceu. Meu pai estava viajando. Então aquilo a gente, como adolescente, sem muito conhecimento. E aí então quando eu liguei para minha irmã e comecei a fazer perguntas para ela, como tinha sido aquele procedimento da morte da minha mãe. E um ano depois meu pai casou, e meu pai teve outra família. E minha irmã foi me explicando todos os acontecimentos. Foi que eu fui juntando, e aquilo foi me dando uma nova direção, novos pensamentos a respeito do meu pai. Glória a Deus, né, por isso. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, é a história que eu tenho para contar, que eu tenho para a geração futura. Eu tenho 52 anos, hoje é 31/12/2022, e eu estou mostrando para vocês o conteúdo do livro que eu pude fazer, que eu pude completar hoje. E esse livro é para mim deixar para o futuro, para as pessoas, para os meus netos e bisnetos e tataranetos, que eu não vou conhecer, né? Porque a Bíblia diz que a duração do homem é de 70 anos. Então, se eu chegar a tudo isso, daí para lá eu não vou ver bisnetos, tataranetos, ter uma geração. Então, eu quero deixar registrado para que eles possam entender e compreender a minha história, a minha genealogia, de onde eu vim, todas essas coisas, né? Fica registrado nas páginas desse livro. Agora, com a internet, a gente pode fazer o que bem quiser, guardar eternamente, né? Eternizar um momento
familiar, para que as pessoas possam no futuro rever aquilo que você fez. É como se fosse um álbum de fotografia, uma linha do tempo, onde eu vou registrar cada acontecimento que aconteceu em cada ano, eu vou mostrar para as pessoas. Em 1985 eu estava aqui em Fortaleza, né? Já estava em Fortaleza. Em 1986 eu fui morar na Guaiúba, uma cidadezinha aqui do interior do Ceará. Então lá eu vivi muitas coisas também. Lá eu fiquei noiva, depois eu acabei o casamento e voltei para Fortaleza em 1987. Aí foi quando eu me casei, né, com meu esposo atual, Olavo, né? E tive as minhas filhas, eu tive 3 filhas, a Aldenor e a Aldenisa. E hoje eu tenho 4 netos, né? A Ana Valdênio, o João Pedro, a Jennifer, o Jadson. Então eu construí a minha própria família aqui em Fortaleza, né? Eu construí minha própria família e eu estou relatando alguns fatos que aconteceram na minha infância, na minha adolescência e na minha maioridade. Na minha adolescência, eu tenho vagas lembranças, né? Vagas lembranças da minha adolescência. Eu sei que meu pai casou, eu fui morar com a minha avó, e era muito triste porque eu era sozinha e eles eram só um casal de idosos. Aí até que meu pai trouxe a minha outra irmã para morar com a gente, e aí as coisas melhoraram. Depois, já em 80, eu estudava na escolinha lá e tal. E com o passar dos anos, eu fui mudando de escola, quase que eu não ia para a escola, eu não gostava muito de estudar. Em 1981, eu gostava muito de estar na casa da minha tia. Lá perto só tinha essa minha tia, né, com os filhos dela, e eu gostava muito de estar lá. Então eu tinha uma melhor amiga. Toda criança, hoje a gente sabe disso, né? Mas antes ninguém não sabia. Toda criança tem uma melhor amiga. E a minha melhor amiga era a Wanda. E a gente sempre estava junto. A gente se perdeu na mata junto. A gente ia pro roçado com meu avô, a gente ia junto. Ela dormia na minha casa e a gente ficava no acordado, conversando e tal. Então eu tinha uma melhor amiga. Minha melhor amiga era a Wanda. E é isso aí, são os acontecimentos da minha história, né? Em 85 eu vim morar aqui e eu vou começar a falar agora da minha maioridade. Eu completei 18 anos, nem percebi que eu tinha completado 18 anos. Eu não me ligava muito nessa parte. A minha vida era assim, muito vazia, muito vazia. E eu completei 18 anos, me casei, e eu me casei com 19 anos, quer dizer, eu me casei com 19 anos, e eu me arrependi muito de ter me casado, porque eu era livre, eu ia para onde eu queria, fazia o que eu queria, eu era livre. E quando eu me casei, eu troquei eu era livre, troquei pela responsabilidade de mãe, de criar minhas filhas, eu não podia mais ir para onde eu ia, né? Eu tinha que ter uma responsabilidade com a casa. E aquilo, para mim, foi muito difícil me adaptar àquela nova situação, né? Então, foi quando, em 1993, eu me converti ao Evangelho e a minha vida mudou por completo. Mudou da água para o vinho. Eu consegui, em pouco tempo, lendo a Bíblia, conhecendo o meu Senhor Jesus de perto, e Deus fez uma grande obra na minha vida. A minha família só me conhece por Alda. Ninguém sabe por que eu me chamo Alba Freitas. Porque em 2002, eu gravei o meu primeiro CD, Herdeiras do Rei. Foi uma promessa de Deus, e eu gravei meu primeiro CD. Então, quando eu me casei, eu coloquei o sobrenome do meu marido, que era Freitas. Tirei o sobrenome do meu pai e coloquei o sobrenome do meu marido, que era Freitas. Antes de eu me casar, quando eu ainda morava na Guaiúba,
eu tinha perdido todos os meus documentos, então eu fiz uma nova documentação, né? Tive que fazer uma nova documentação. E nessa nova documentação foi trocado a letra A do meu nome pela letra O. A letra A, quer dizer, a letra D pela letra B do meu nome, né? Então, isso aí foi juntando. Quando eu me casei, eu passei a me chamar de Alba. Então, a minha família não sabia quem era Alba. Quando eu gravei meu CD, aí eu coloquei o sobrenome do meu marido e fiz um nome, tipo um nome artístico. Aí ficou Alba Freitas. Quando eu gravei meu CD, ninguém sabia quem era Alba Freitas. Ninguém sabia. Então, quando eu comecei falar para as pessoas meu nome, foi que as pessoas começaram a dizer: ah, você é Alba Freitas, você é Alba Freitas. Ainda hoje a minha família não me conhece por Alba, eles só me chamam de Alda. Mas na realidade meu nome é Alba Freitas. Foi uma longa história que Jesus construiu na minha vida, né? Então eu gravei um CD em 2002, gravei em 2003, eu gravei Esquecer do Venho, que são mais 10 faixas. Em 2003 eu gravei mais outro CD, que é o Sobrevivente. Em 2004 eu gravei outro CD também, que foi Gratidão. Aí eu dei uma parada, né? Aí não gravei mais. Então fui fazendo outras coisas, trabalhando na obra de Deus sem cessar. Mas não deixei de louvar. Já são 20 anos. De 2002 até 2022 eu venho louvando ao Senhor. Eu não estou louvando mais assim, gravando CD, mas eu estou louvando o Senhor. E agora, por último, o Senhor foi me concedendo nova letra. Então eu estou aprontando meu novo CD, né? Meu novo CD, A Oração é Forte. É o título do meu novo CD que eu estou produzindo no momento. Então, essa é uma história de vida do meu livro, As 52 Páginas da Minha Vida. Meu livro está pronto e ele vai ser, eu vou mostrar na hora certa, né? Eu vou, no dia 3/2/2023, eu vou fazer o lançamento do meu livro, expresso no papel, e vou fazer uma festa que vai ser uma bênção, né? Isso é a minha história de vida. Isso é a minha história de vida, né? Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor fez na minha vida.